Seja bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula agora nós aquele assunto que eu prometi para vocês, que é falando sobre o vazio. Eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o vazio. Por quê? Devido a eu ler muitos livros sobre psicologia, eu vi que todos que eu li falavam sobre o vazio, mas não explicava, não detalhava, não se aprofundava. Eu falei, rapaz, esse assunto chamou minha atenção, eu vou me aprofundar sobre o vazio. Então eu comecei a escrever. Só que quando eu comecei a escrever, eu só tinha conhecimento de 3 vazios. Que todo ser humano, quando nasce com 3 vazios, né? Você vai ver isso no seu slide, eu preparei um slide para você. Primeiro vazio, vazio de Deus. Este vazio só Deus pode preencher. O segundo vazio, o vazio de pai, o vazio de mãe. O vazio de pai, um padrasto pode substituir. Um vazio de mãe, uma mãe também pode substituir, uma madrasta. Né? Um pai, padrasto substitui. O vazio de mãe, uma madrasta substitui. Ou até mesmo um pastor, uma pastora. Que o pastor é o pai, né? Uma pastora é uma mãe. Mas o vazio de Deus ninguém substitui. Ao concluir esses 3 capítulos, eu descobri que havia outros vazios, que é o vazio familiar. Às vezes o camarada ele é completo de Deus, ele é completo de pai, de mãe, só que ele precisa ter uma família. E esse vazio não foi notado pela psicologia, ele foi notado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Nós vamos ver isso aqui já já. Só te fazer um resumo aqui antes de nós ir para o slide. Eu tenho um slide para você, tá? Então, assim, o vazio familiar é o que nós vamos estar tratando aqui, tá? Mas existe também o vazio bíblico. Nós vivemos numa era do vazio bíblico, infelizmente. Onde todo mundo tem acesso à Bíblia, acesso a diversos tipos de dicionários, mas infelizmente o analfabetismo bíblico reina entre nós com mais força nessas últimas décadas, ou séculos, né? E existe o vazio do avivamento também. Então, assim, são vários que eu consegui descobrir por meio dessas pesquisas e quero passar para você, quero conscientizar você desses vazios, tá? No nosso livro, sobre o vazio. No entanto, neste livro, ou neste capítulo, nesta aula, eu só quero falar com você sobre o vazio familiar. Então, vamos lá para o slide? Que vem no slide. Agora nós estamos aqui no nosso slide, tá? E você já sabe, nós estamos fazendo um curso de especialização em Gênesis. Você também já sabe que este livro de Gênesis, esse nome Gênesis, é um nome grego-latino. Então, é uma mistura de grego com latim, que significa origem, princípio e nascimento. Muito bem. Você tá bom de Bíblia, hein? Você parece que já está entendendo 100% Gênesis, hein? Parabéns. E você também já sabe que Bereshit significa... Deixa eu ver, não entendi. Isso, em princípio, que está tratando ali a ideia de que começou em Deus, ou em Cristo, no verbo, né? No haja, isso, né? Aonde começou, o texto está falando aonde começou, em quem começou, todas as coisas, né? Glória a Deus, parabéns. A Escola Teológica, Transformados pela Palavra, apresenta para você esse curso de especialização em Gênesis. O professor você já conhece, né? Já tem muitas aulas que a gente vem conversando juntos aí, compartilhando informações, conhecimento e nada mais, nada menos do que Gustavo Marques, esse que vos fala, tudo bem? Então vamos para o próximo slide. Então a nossa aula de hoje é falando sobre o vazio familiar. Muito bem, gostei. Você está inteligente. Você está acompanhando aí todos os processos. Então, vamos para o próximo slide. O versículo bíblico que nós vamos ler hoje é o livro de Bereshit, capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma disjuntora idônea para ele. Para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo.
Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher. Então você viu aqui aquilo que eu acabei de dizer. Não foi o homem que reclamou. Ah, Senhor, eu estou só. Aí, ó, os pássaros têm seus companheiros, os animais têm seus companheiros, os peixes. Eu sou o único, sou só. Não foi o homem que fez a reclamação. Foi o próprio Senhor Deus que viu, o próprio Adonai, Elohim, que viu que não era bom que o homem estivesse só. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele já conhece. Ele já conhece as nossas dores, as nossas necessidades. Tá? Antes mesmo que qualquer palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar, o que nós vamos falar. O próximo slide. Então tá aí, ó. Por esse texto nós compreendemos claramente o objetivo primordial do casamento. Qual é o objetivo primordial do casamento? É um ajudar o outro, é um preencher o vazio do outro, é um ajudar o outro. Tudo bem? Então, olha só, dando continuidade. Um cônjuge completa o outro, um preenche o outro. O primeiro homem, no hebraico, da raça humana, vivia em um jardim perfeito, maravilhoso, porém, estava só. E o próprio Deus viu que isso não era bom. Então, o Eterno fez Eva, a mulher, no hebraico, Ishá, né? Que quer dizer mulher. Ok? Para ser a ajudadora, a disjuntora, a ajudante, a parceira dele. Ele fez uma pessoa que era parecida com ele. Por quê? Porque o próprio Adão, ele diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Deus fez a pessoa que completava Adão. Agora, interessante é que, embora ela já estava em Adão, mas é como se Adão tivesse vazio. Então Deus cria Adão e Eva no mesmo dia, mas Adão parece que estava só, porque ela estava aqui, ela estava oculta ainda. Então Deus trouxe a existência, fez a mulher da costela de Adão para preencher um vazio que ele tinha, que era o vazio familiar. E aí é interessante esse negócio, é uma lógica assim, a Bíblia é interessante, porque a Eva já estava em Adão, como eu já falei para você, a questão do criar. Quando Deus criou no mesmo dia, Adão e Eva. Agora fazer, Deus fez depois. Então Eva já estava em Adão, oculta, escondida, ok? Agora, quando eles se unem, aí o texto fala, se torna uma só carne. E esse tornar uma só carne, a palavra ali é fundição, funde, ele fundiu um ao outro. Agora é um só. Então é como se Deus tirasse do homem, apresentasse o homem e falou assim: ei, conheceu? Deu para notar aí como é que ela é? Pois é, agora vocês vão se unir de novo. Então se tornou uma só carne, é algo assim maravilhoso. Meu Deus, como diz outro, falta até palavras agora para poder explicar essa questão para vocês, porque é muito lindo esse texto, né? O homem estava só, porque o que ele precisava estava nele, mas estava oculto. Tudo que nós precisamos está em nós, às vezes está oculto, por causa de algumas coisas. E aí Deus precisa revelar. Aqui no próximo slide nós vemos o seguinte, ó. Não, nem o homem, nem a mulher pode caminhar sozinho ou reivindicar propriedade. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. O texto que eu acabei de citar para vocês está na Bíblia, a mensagem, tá? E aí nós podemos entender o seguinte, ó. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. No estudo diário de William Barclay, afirma, olha o que ele falou: no Senhor, a mulher não é nada sem o homem. Este, no caso o homem, não é nada sem a mulher. Ou seja, um precisa um do outro. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. No grande dia, eu acredito que Deus vai chegar para alguns homens e vai falar assim: cadê
aquela pérola que eu te dei, o meu diamante. Ele ia falar: quem? Tua esposa. Como você cuidou dela, o que você fez por ela? Ah, Senhor, eu maltratei, eu bati nela, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas foi isso que eu fiz. Eu disse que era para você amar a sua esposa assim como Cristo amou, no caso, assim como eu amei a igreja, me entreguei por ela. Eu falei para você amar a sua esposa ao ponto de se entregar por ela, e você fez eu bater nela. Você fez eu trocar força com ela, você fez eu violentar ela. Eu acredito que haverá um juízo. Cuidado com a forma que você trata quem é os seus próprios ossos, a sua própria carne. Cuidado, você pode estar maltratando a sua disjuntora, a sua parceira, aquela que saiu de você. Se você sente dor, se você sente agonia quando corta o próprio dedo ou qualquer parte do corpo, imagina quando você bate nela, que é ossos dos teus ossos que foi tirado do teu lado. Pense nessa lógica. E isso vai ajudar muito você a não trocar força com a sua esposa. A violência aumentou muito nos últimos dias contra a mulher. Por isso que eu estou pautando isso aqui, porque esses dias eu fiz um trabalho falando sobre isso, tá? Para a faculdade. E aí eu lembrei aqui, agora estou passando para você. Então vamos para o próximo slide, né? Então tá aqui, ó. Eu citei para você Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz nesse texto. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, Correlo, né? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Agora, vamos pegar esse texto e vamos ler em outras versões, só para você ver como é interessante. Eu gosto de trabalhar com essa questão de versão. Já nós voltamos para o slide, tudo bem? Na versão de Bíblia que eu gosto muito, e você já sabe disso, a mensagem está escrita assim: vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. Isso é o que diz na versão a mensagem. Agora, na versão nova, na nova Bíblia viva, na versão viva, está escrito assim, ó, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, tá? Ó, tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão, tudo é inútil. Você vê a diferença de uma versão para outra? É interessante demais essa questão de versão. Agora, sim, no hebraico, esse livro chamado Eclesiastes, ele em hebraico, se chama assim, ó, Kohelet, tá? É a pronúncia, é a palavra em hebraico. Em português, Eclesiastes. Mas o que significa Kohelet? Significa pregador, significa professor. Mas em várias versões você vai ver esse livro, você vai ver pregador. Mas essa palavra também pode ser proferida por um professor, ou para distinguir um professor, ou para mencionar um professor, tá? E o interessante é que é exatamente o que Salomão está sendo aqui. Ele está sendo tanto pregador quanto professor, porque ele está ensinando. Eu não sei se você sabe, mas Salomão escreveu 1005 cânticos, 3.000 provérbios. E o que me chama muito a atenção é que ele teve 1000 mulheres, e essas mulheres levou ele a se corromper. Então, no início da sua história, no início da sua vida, ele escreve Cantares, o livro da poesia do amor. Depois ele escreve, já assim na meia-idade, depois dos 30, que atinge, né, o nível da sabedoria, porque diz que ninguém é sábio antes dos 30. Então, depois dos 30, ele começa a atingir o nível da sabedoria, olhar a vida por outro ângulo. Então, ele diz algo maravilhoso que eu achei top na versão A Mensagem. Eu vou ler para você. Olha só. Capítulo 2, ele diz assim, ó: eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir, mas descobri que isso também produz um vazio. Então, ele diz algo maravilhoso. No início ele começa, vazio, tudo é um vazio, tudo é ilusão, nada faz sentido. Não é, mas você não falou que a vida era assim, lá em Cantares, ou no início da sua vida?
Ele fala, eu falei mesmo. Eu falei, vamos brincar, vamos se divertir. Você tá novo, tem que brincar mesmo, tem que curtir a vida. Eu falei isso mesmo. Só que eu descobri que isso aí, só faz causar um vazio maior. Isso aí faz causar outros vazios. Então assim, Salomão agora, ele passa a observar a vida de outras formas. E nós lemos muito o livro da sua vida, quando ele era novo, quando se divertia, aquela coisa toda. Nós lemos muito o livro da sabedoria, Provérbios, mas o livro da sua velhice, praticamente nós não lemos. Será por quê? Será porque ninguém gosta de ver um velho, uma pessoa já ultrapassada em idade, quem sabe assim dizer? As pessoas não têm paciência para ouvir uma pessoa mais velha do que ele. E é engraçado, as pessoas mais velhas também não têm paciência para poder ver o menino. Sabe por quê? Porque enquanto os meninos estão correndo, as pessoas mais velhas já aprenderam que correr pode resultar em uma queda, mas quem anda devagar também chega lá e chega com segurança. A questão não é a rapidez, quanto tempo eu vou gastar para chegar. A questão é quando eu vou chegar e se vou chegar. Porque às vezes eu posso chegar, mas chegar em um caixão, porque fui rápido demais. Ou posso chegar são e salvo, porque fui devagar, olhando para os detalhes, né? Mas parece uma ironia, né? Ninguém gosta muito assim de ouvir as pessoas mais velhas, quase ninguém gosta de ler o livro de Eclesiastes. Quando cita Eclesiastes, é aquele texto que a gente pensa que escreveu para jovem, que a gente pensa que o texto é para jovem. Lembra da tua mocidade, mas ali é um velho falando, lembra da tua mocidade. É um conselho de um velho para jovem. Então assim, você já aprendeu aí o significado do nome Eclesiastes e como se pronuncia no hebraico. E eu gosto muito dessa relação com o hebraico e com o grego. Eu quero dizer para você também que a palavra vaidade, a palavra hebraica mais aproximada dos originais para definir essa questão aqui, não é nem a questão de vaidade. A palavra mais aproximada no hebraico, a melhor tradução para esta palavra, tudo é ilusão. Essa é a melhor tradução. Tudo é ilusão. Nada faz sentido, como nós lemos já na Bíblia, né? Ou ainda, decepcionante. Isso é decepcionante. Tudo na vida é decepcionante. Você já percebeu que Jesus não confiava nas pessoas 100%? Já pensou se ele dedicasse toda a confiança dele para Pedro, ou em Pedro, que negou ele 3 vezes, se ele depositasse toda a confiança dele e toda a esperança, credibilidade em Judas, teria sido uma pessoa frustrada. Não espere muito das pessoas. Quando você espera demais das pessoas, você acaba sendo decepcionado. E outra coisa que o livro, a palavra mais aproximada para esta palavra vaidade em hebraico é vazio. Tudo é vazio. Não passa de um vazio. Não é à toa que o livro de Eclesiastes é visto como o livro do tédio. Sim, o livro de Eclesiastes é visto como a expressão máxima do tédio. Não é tódio, é tédio. Ei, eu fico pensando uma questão assim, sabe? Porque Eclesiastes, quem escreveu foi Salomão. Salomão tinha tudo, ferramenta que sobra para escrever o Salmo 23. O Salmo da leveza, o Salmo da paz, da tranquilidade, da esperança. Mas acontece o oposto. Quem escreve Salmos é Davi, o homem que foi perseguido, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, humilhado, teve que lutar com um gigante, desacreditado, ninguém acreditava nele, nunca pensava e imaginava que ele ia vencer o gigante. Salomão, filho de rei, papaizinho querido, tinha tudo o que queria, escreve Eclesiastes, o livro do tédio. Sabe qual é a diferença? A diferença é porque enquanto Davi pegou a sabedoria que Deus deu e foi viver a vida, Salomão pegou a sabedoria que Deus deu e foi tentar entender a vida. Deu ruim, como diz a expressão, deu ruim, pegou mal. A vida não ficou para ser entendida, ela ficou para ser vivida. Coloque isso em prática, entenda isso. A vida ficou para ser vivida, ok? Porque quando você tenta entender a vida, você vive um intenso vazio.
E falando de vazio, vamos voltar para o nosso tema, né? Vamos falar sobre o vazio familiar. Entendeu? Vamos para o slide de novo. Agora estamos aqui no nosso slide de novo e vamos passar mais uma vez. Então está aqui, preparei esse slide para você que diz assim, ó: todo ser humano nasce com 3 vazios dentro de si. E, por causa disso, um jovem cai na prostituição. Ele está à procura de uma família e não de sexo. Então, tá aqui do lado, né, o tema familiar, o vazio familiar, e coloquei aqui do lado também, ó: Deus pode suprir todas as suas necessidades. Alguém fala, mas como é que eu vou fazer sexo com Deus, né? Como é que eu vou ter filhos com Deus? Gente, Deus supre as nossas necessidades em tudo. Eu não estou dizendo que você vai ter, é uma mentalidade medíocre, mas tem gente que pensa isso. Então, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que Deus, Ele pode preencher o teu vazio, porque Ele fez uma parceira, uma companheira para cada homem. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Ele fez uma parceira para Adão. Ele fez uma companheira para Adão. Deus está vendo que você precisa de uma família. Ele vai te dar uma família. Não precisa cair nas drogas, não precisa cair na prostituição para se ter uma família. E quando você ter uma família, por favor, cuide da sua família, zele dos seus filhos. Assim como você teve felicidade, a alegria de ter um filho, faça o seu filho ter a alegria, a felicidade de ter um pai. Não estrague a sua felicidade de ser pai. Não estrague a felicidade dos teus filhos de ter um pai. Tá? Mas eu não vou falar, não vou focar aqui nessa questão, não vou focar aqui nesse pensamento, tá? Mas eu vou te explicar melhor sobre esse vazio no próximo slide. Então, assim, como eu já disse, todo homem precisa de uma parceira, de uma companheira. Então, se todo homem precisa de uma companheira, lógico, toda companheira precisa de um companheiro. Então, vamos ler o slide. As mulheres casam por amor, isso é evidente. Os homens casam por sexo, infelizmente, né? Há uma diferença aí, né? O vazio por isso que ambos se completam. Eles tentam preencher o vazio com sexo e elas com amor. E infelizmente, tem muitas mulheres que ainda não conseguiu preencher o vazio com amor, porque o homem às vezes não dá para ela o amor que ela espera. Da mesma forma, o homem. Mas, pasme-me, senhores, no que eu vou dizer. Mas existem pessoas que nunca conseguiram alcançar o ápice do relacionamento, nunca conseguiu preencher o vazio que há dentro de si, na relação familiar, porque às vezes estão presos às pornografias. Às vezes o homem não conseguiu preencher o vazio que tem dentro de si e nem a esposa concernente ao sexo por causa de alguns detalhes. Por exemplo, o homem não conseguiu porque às vezes já viu muita pornografia, assiste muita pornografia. Infelizmente existe um número muito alto no meio cristão de pessoas viciadas em pornografia. Crentes, sim, crentes, até pastores. E isso faz o relacionamento se tornar vazio, porque ele vê os atores e quer que a esposa faça do mesmo jeito, não vai dar certo. Eu me lembro de uma história de uma mulher que foi ao pastor, pediu para o pastor orar por ela e pelo esposo dela, porque o esposo dela era viciado e queria fazer com ela da mesma forma que ele vê nos vídeos. Ele era um presbítero. Gente, isso é assustador. Ele queria que a esposa dele ficasse com ele como amigo. Já pensou o ápice disso? O problema disso? Então isso é muito sério, isso é muito sério. Preencher o vazio não é só um, é os dois, mas os dois preenchem um vazio um do outro com inteligência. Passam a ter relações sexuais
com esses indivíduos, muitas, no caso mulheres, para receberem os abraços masculinos de que precisam. Agora, entenda assim, eu vi uma reportagem esses dias que deixou eu muito assim chocado, porque assim, uma jovem contou ao jornalista, não sei se foi o Cabrini, que os homens abusavam dela, usavam ela, e ela não se importava porque enquanto eles abusavam dela, se aproveitavam dela, ela tinha a companhia deles, a presença deles. Ela foi uma pessoa que não teve o amor de pai, então ela foi criada só. A mãe dela era um alcoólatra, então vivia mais nos bares, entendeu? Então ela se relacionava com homens para ter a presença deles perto. Ela disse que chegou muitas vezes na hora do recreio ter relação com eles no banheiro, na escola, para poder ter a presença de um homem por perto. Você já notou e percebeu a importância desse estudo sobre o vazio? Tem muita gente sofrendo esse vazio dentro de si, faltando a presença, a companhia de alguém. É o vazio familiar. Uma mulher pode ser o que for, ela tem desejo, um homem também, de ter uma família. Então, às vezes, ela se relaciona com esses homens, com esses indivíduos, para receber um abraço, um carinho. Eu detalho isso muito no nosso livro, muito, muito mesmo. Tá? Aqui é só uma pincelada para você pegar aí a questão de Adão, quando ele estava só, e porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, o homem estava vazio. Tá? Então, voltando para a leitura aqui, ó, coloquei aqui, ó, de início, elas não têm a intenção de passar de um parceiro sexual a outro. Então, assim, quando ela se entrega para um homem, elas querem que aquele homem ele seja o esposo dela, até quando uma mulher se entrega para o homem, até que a morte separe. No entanto, algumas coisas acontecem no decorrer do tempo aí, que acaba aqueles empecilhos, aquelas pedras de tropeço, aquelas tempestades que acontecem no relacionamento, acaba fazendo com que elas tenham que trocar de parceiro. E não é fácil para uma mulher casar com um homem, viver com um homem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e depois simplesmente largar e conviver com outro. Não é fácil para mulher nenhuma. E nem para o homem. Não é fácil. Parece que é, mas não é. Há um impacto muito grande, tanto no físico, como no emocional e como no espiritual. Você quer ver um homem emagrecer do dia para a noite, ele separado da mulher. E emagrece. Você parece aquele salsicha, magro, quando separa. Pode ser gordo como for. Espiritualmente o camarada cai também. Então sofre impacto nas 3 áreas da vida. Emocionalmente então nem se fala. Mas voltando aqui à leitura, vamos continuar aqui. Ou seja, elas pensam em passar a eternidade com aquele a qual se entregou. Mas infelizmente parece que isso sempre acontece. Elas têm que fazer a troca por algum motivo. Agora, veja que eu pontuei a questão de algum motivo, porque a Bíblia não dá motivo para uma separação sem motivo. Às vezes uma mulher tem que trocar de marido, não porque ele foi um péssimo marido, não. Às vezes porque aconteceu um acidente, ele teve que morrer. Não teve, né, mas ele morreu. E inúmeros outros casos que fazem uma mulher perder o esposo. Mas vamos para o próximo slide, porque essa questão aqui eu falei com bastante detalhe no nosso livro. Então, assim, como eu disse, aqui é só para você ter uma noção da importância desse assunto. Talvez você tenha assistido o primeiro filme da série Rock, que tem ali o apresentante ali, que faz parte do filme, né? Não é como aí, a palavra é com, né? Essa série, ela tem a presença, a participação de Sylvester Stallone, né? Ele ali faz o papel de Rock, né? Que é o que é lutador, aquela coisa. É muito boa essa série, se você quiser assistir, tá? Então assim, vamos ler. Você se lembra do relacionamento amoroso entre Rock e Adria? Ela era aquela pequena vendedora da loja de animais, irmã de Pauli, né?
que é Polly, tá? O nome certo é Polly, mas a gente se escreve assim, o inglês é interessante. Um açougueiro estúpido que desejava tornar-se cobrador em uma empresa de agiotagem. Polly suspeita da intenção de Rock em relação à sua irmã Adria. E interessante que quando você assistir este filme, você vai ver que Rock, de fato, ele era apaixonado por ela. Você vai ver que ele sofre aquilo que eu acabei de falar, um impacto muito grande emocional com a perca dela, quando ele perde ela. Parece que as lutas dele já não é mais a mesma coisa, a vida dele vira, sabe? Por que isso aconteceu? Porque, vamos ler o próximo slide para você entender o porquê ele sofreu esse impacto emocional e físico com a perca. Eu sei que é apenas um filme, mas é relatando a história da vida real e até mesmo a história bíblica. Você vai ver isso. Vamos para o slide. Certo dia, ele perguntou: por que você se sente atraído por ela? A resposta foi fantástica. Eu acho, e assim, imagino, ou melhor, eu chego a duvidar que Sylvester Stallone, que escreveu esse roteiro do filme, ele tivesse a ideia, a imaginação, que o que ele escreveu, a Bíblia relata, a Bíblia menciona, que é capítulo 2. Vamos ler. Tivesse a ideia de que estas palavras representassem exatamente o princípio de uma auxiliadora adequada, descrita em Gênesis capítulo 2, que é o texto que nós lemos agora há pouco, né? Então, Rock, olha a resposta de Rock. Olha o que ele responde: não sei bem, acho que ela preenche o meu vazio. Polly, sem entender nada, porque ele era um açougueiro meio ignorante, né? Sem entender nada, segue perguntando. Olha só, olha o que ele responde: não sei, acho que ela preenche o meu vazio. Então ele não entende nada e faz uma pergunta: que vazio? Vazio? Entendeu? Rock afirma: ela tem vazios dentro dela. Agora, se você assistir essa série, você vai ver que ela tem inúmeros vazios, só por você ver as expressões dela, a história dela. Não, você precisa ver. Então, ela tem vazios, ele responde. Juntos nós preenchemos os nossos vazios. Ele está falando, ela tem vazios, eu também tenho. Então, é uma troca. Eu preencho o vazio dela, ela preenche o meu. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Então, o próximo slide nosso eu coloquei aqui, ó. A solidão em determinado momento é esmagadora. A solidão às vezes é bom sim, você ficar só, ter aquele momento só para você. É muito bom. Mas às vezes a solidão é esmagadora. Por isso ficamos relutando, argumentando, questionando com Deus. Porque tudo que queríamos era só um abraço, era só um relacionamento duradouro. E muitas das vezes dá tudo errado. É como aquele texto que Paulo falou: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. Tudo que eu queria era apenas preencher o vazio que é dentro de mim. Mas parece que está dando tudo errado, parece que eu estou nadando contra a maré. Então o homem ele tem essa necessidade. Quando o homem vai fazer sexo com a mulher, ele não está querendo ali, na verdade, sexo. Na verdade, ele está querendo preencher um vazio que há dentro dele. Quando uma moça vai fazer relação sexual com um homem, na verdade ela não está querendo sexo, ela está querendo um abraço de pai, um abraço de amigo, de companheiro que ela não teve quando era criança. É por isso que eu aconselho muito os pais a abraçar os filhos, a beijar os filhos. E esse conselho que eu dou para os pais, beijar os filhos, abraçar os filhos, não é algo de mim, é o que a própria Bíblia nos aconselha. Por quê? Porque isso preenche o vazio que há dentro dos nossos filhos, a carência. Vamos para o nosso próximo slide. Opa, chegamos no fim. E agora? Finalizamos esse módulo, o módulo primeiro, né, do nosso conteúdo. E a gente se vê nas próximas aulas, tudo bem? Vamos nos despedir como sempre temos feito, né? Shalom, shalom, litrihiot, a paz e até breve. Eu te vejo na próxima aula, tudo bem? Deus abençoe.